Começando o nosso conteúdo aqui do workshop, primeira parte, nós vamos falar sobre alguns conceitos e algumas reflexões. Na segunda parte, nós vamos fazer alguma coisa prática mesmo, do ponto de vista, primeiro, de fazer uma análise de perfil comportamental e competências, e depois nós vamos falar dicas para se elaborar um plano de ação, principalmente para aqueles que têm vontade de fazer um plano de ação eficaz para o próximo ano. Então, quando se fala de autoconhecimento, estamos falando de quê? Estamos falando daquela dificuldade, né, que o ser humano tem em responder à pergunta do quem eu sou. Eu dou aula também em curso de pós-graduação, MBA, geralmente em disciplinas de desenvolvimento comportamental, em todas elas. Eu começo as minhas aulas falando da importância do autoconhecimento para os meus alunos e vou falar com vocês aqui, fazer para vocês a pergunta que eu costumo fazer para todos eles. Fazer um desafio. Será que você conseguiria responder quem eu sou sem você falar seu nome, sem você falar sua idade, sem você falar da família pela qual você faz parte, sua condição é, conjugal, a empresa onde você trabalha, a sua formação, os cursos que você fez, emprego onde você está, cidade onde você mora? Será que é possível se falar do quem eu sou sem usar um desses elementos? O que vocês acham? É fácil? O que você acha, Marcelo? Fácil? Não, não é. É possível, mas não é fácil. Eu diria que é Isso. mais fácil hoje do que alguns poucos anos. Para Talvez. você. Para você que é um com certeza. Mas para o ser humano é fácil, né? Não, não é É fácil. isso. É isso. E a maioria das pessoas costumam falar do como eu estou em lugar do quem eu sou, né? Mas isso é algo muito interessante e sutil, né? Porque nós deveríamos ter sido educados para poder começar tudo pelo autoconhecimento. Saber quem eu sou como ponto de partida. Tem até um livro que eu escrevi, Autoconhecimento, tudo deveria começar por aqui. Então, por que isso aconteceu? O ser humano não foi educado, ele foi domesticado, ele foi programado para poder seguir determinados padrões e considerado muitas vezes como mão de obra padronizada que pode ser treinado para fazer qualquer atividade e executar trabalho. Mão de obra, né? Ser humano como mão de obra. E como prêmio pela prática da mão de obra, esse indivíduo ele tem um salário para poder sobreviver. Essa é a grande programação que nós vivemos aí dentro da história da humanidade há milhares de anos, né? E o conceito de competência do indivíduo é totalmente dependente do conhecimento que ele adquire ao longo da vida. Ou seja, o indivíduo tem até aquela máxima lá que todo mundo fala, CHA, SH, CHA, conhecimento é C mais H mais A, conhecimento mais habilidade mais atitude. Mas conhecimento de quê? Poucas as pessoas que falam dessa fórmula da competência falam que o primeiro elemento do conhecimento deveria ser o autoconhecimento. Então, a gente interpreta o conhecimento como sendo aquele conhecimento que eu adquiro na faculdade, nos cursos, em treinamento e tudo mais, como se isso fosse a base para poder caracterizar o que é a competência de um indivíduo, né? Então, muitas pessoas investem muito em adquirir muito conhecimento, muitos cursos, mas não investem no autoconhecimento, né? Porque ele precisa conhecer e valorizar exatamente aquilo que já existe nele e que é o que ele é naturalmente. Quando a pessoa manifesta aquilo que naturalmente está dentro dele, ele parece que o conhecimento para fazer algo brota de dentro dele. Não é que ele precisou de fora buscar. Parece que ele acessa o conhecimento, ele pensa, aquilo vem. Por quê? Porque são os talentos naturais dele
estão sendo aplicados ali, né? Então, essa estratégia de domesticar o homem para ele trabalhar, para sobreviver, né, levou muitos anos e há milhares de anos o engessamento do indivíduo em torno de uma coisa chamada profissão. Qual é a sua profissão? Minha profissão é essa, sou engenheiro. Então ele está engessado, ele só sabe que ele é engenheiro. E alguns anos atrás só tinham três alternativas: direito, medicina e engenharia. E o indivíduo faz esse curso, ele está engessado, ele fez um curso de engenharia, mas será que ele é engenheiro? Que ele é pela característica dele natural, pelo que está dentro dele? O que ele é? Não é o título que colou, é aquilo que ele tem dentro dele como competência natural, como característica natural. O, deixa eu ver aqui. O Marcelo está aqui, é que está na outra página. Beleza. Então é isso. Então, é, esse elemento tira do indivíduo a flexibilidade dele, ele se adaptar ao mundo, porque ele está engessado dentro de uma profissão. Ele não sabe quem ele é, e o conhecimento que ele tem é o que delimita a utilidade dele no mundo. E aí ele fica amarrado dentro daquela forma e ele não tem flexibilidade para poder encontrar a utilidade dele no mundo. E o que nós estamos vivendo hoje? Um mundo de mudanças muito grandes, velocidade da mudança é muito grande, as demandas de perfis que existem hoje de profissionais estão mudando muito, o indivíduo está sem flexibilidade para poder trabalhar. E o que acontece? Existe hoje um absurdo, que eu acho um absurdo isso. Vocês sabiam que nós temos mais vagas em aberto, no Brasil mesmo, temos mais vagas em aberto de que o número de desempregados? Vocês têm mais vaga em aberto que desempregados, então tem vaga para todo mundo. E por que essas pessoas não se encaixam dentro dessas vagas? A grande maioria porque está engessado numa forma que se apresenta como uma forma que não tem mais utilidade. O Departamento de Recursos Humanos fica tentando descobrir um talento na hora que o indivíduo chega lá e se apresenta, mas ele não consegue se apresentar com quem eu sou. Ele conta uma história de um currículo que ele tem e uma história de vida que não necessariamente dá para ele embasamento para ele poder cumprir aquela função daquela vaga pelo histórico dele. Mas, às vezes, pelo autoconhecimento, pela competência natural que ele tem, talvez ele conseguisse preencher aquela vaga se ele fosse mais flexível em reconhecer quem ele é para preencher aquela vaga. Então, esse é um aspecto muito interessante, né? E eu queria compartilhar com vocês um, um pequeno... não tenho aqui. É que eu estou com esse pequeno problema aqui. Desculpem. Existem três níveis em que o ser humano pode estar: o nível da sobrevivência, da felicidade e da plenitude. Vamos pôr atenção nisso daqui, que vocês vão ver como isso aqui explica tanta coisa de tanta gente que vocês veem aí no mundo que está na canaleta. Ele está na canaleta porque ele está perdido. O indivíduo que está no nível da sobrevivência, ele trabalha apenas para ganhar dinheiro para garantir a sobrevivência. Tem medo de que vai faltar recursos para ele sobreviver, não sabe e não tem uma razão maior para viver, não sabe por que nasceu e por que está aqui. Então ele só trabalha para sobreviver. O sucesso dele é pagar as contas no final do mês, e ao pagar as contas no final do mês, ele está feliz da vida. Tem gente que, para se sentir seguro no nível da sobrevivência, precisa ter milhões. Em 1930, no crash da Bolsa de Nova York, teve um homem lá que tinha 18 bilhões, perdeu 10 bilhões, ficou só com 8 bilhões e se suicidou. Porque, para ele, 8 bilhões não dava garantia de sobrevivência para ele. Então, o nível da sobrevivência, às vezes, quem tem muito dinheiro está ainda dentro do nível da sobrevivência, e quem tem pouco dinheiro também está no nível da sobrevivência. Ou seja, para que o indivíduo precisa ter tanto recurso? Para ele se sentir seguro que a sobrevivência dele está garantida. Então, esse é o nível do indivíduo que tem. Quando ele tem o recurso, o medo dele de perder o recurso é absurdo. Ele tem medo que, se ele perder aquele recurso, a sobrevivência dele vai estar comprometida.
E aqui, lembre-se que não são apenas só aqueles que têm carência de recursos. Até aqueles que são plenos de recursos também vivem com esse medo de que vai faltar. Existe um segundo nível, que é o nível da felicidade. O indivíduo tem um ikigai. O que é o ikigai? Ele tem consciência de qual é a razão da existência dele, por que ele está aqui, para que ele vive. Ele tem um projeto de vida e está comprometido com ele. Ele dá emprego para os seus talentos naturais, e isso é que dá para ele esse sentimento de felicidade, que ele veio com os talentos naturais dele para ele poder aplicar, e quando ele aplica isso, ele se sente feliz. Então, ele vive para ser útil aplicando os seus talentos naturais para resolver problemas e atender a necessidade dos outros. E aí, ele é bem valorizado, bem reconhecido e bem remunerado, quando ele consegue naturalmente exercer a autenticidade do que ele é, aquilo brota dentro dele com uma segurança tão grande, ele resolve problemas, às vezes, com conhecimento que não estão nos livros, e é um indivíduo que vive feliz. E aqui, ele é bem remunerado, ele é satisfeito. O indivíduo que vive no nível da felicidade tem menos risco de ter problemas psicológicos, emocionais e doenças fisiológicas também. O indivíduo que está no nível da sobrevivência, ele tem mais risco de sofrer afecções psicológicas, emocionais e fisiológicas. E eu sou psicanalista, Denise é psicóloga, e nós conhecemos muitos casos, muitos cases que passaram pelas nossas mãos, e a gente pode afirmar isso com muita segurança e certeza, independente daquilo que está no mundo acadêmico caracterizado e documentado. Mas nós temos isso já passado pelas nossas mãos. E o que poderia ser o nível da plenitude? O indivíduo que já sabe que é possível sair do nível da sobrevivência, entrou no nível da felicidade, já vive esse estado, ele está consciente de que é possível essa mudança na vida, ele agora se propõe o quê? Ele agora se propõe a ajudar, a trabalhar para ajudar os que estão no nível da sobrevivência, ampliar sua consciência e pelo menos chegar no nível da felicidade. Ou seja, ele agora já pode se oferecer de testemunho de que isso é possível e agora oferecer a sua vida como esperança para poder levar aqueles que estão no nível da sobrevivência, pelo menos no nível da felicidade. Mas tem um aspecto que Marcelo acabou de falar que é perfeito. Se ele não tiver autoconhecimento dele, não tiver essa paz interior, esse equilíbrio interno, tiver a serenidade para mostrar essa paz dentro dele, ele não vai conseguir gerar essa esperança para aqueles indivíduos que estão ainda no nível da sobrevivência. Portanto, isso é algo que nós acreditamos aqui na Goditalis e nós temos certeza, né, que não adianta o indivíduo elaborar nenhum plano para a vida dele. Não adianta ele querer encontrar essa tal felicidade, que vai um plano que vai levar ele a se sentir feliz. Não adianta. Se ele não tiver aí respondido quem eu sou, o que eu posso, o que eu quero, onde eu estou, para onde eu quero ir e como eu vou fazer para chegar lá, né? Mas a grande maioria das pessoas não estão nessa condição, não é, Denise? Como é que está a maioria das pessoas no mercado? Está fechado o microfone. Isso. Aí, Cliquei 2 vezes, acabei abrindo e fechando. vamos lá. Vamos lá, gente. Bom, o que está acontecendo com o mundo, né? Tem uma pesquisa recente do Instituto Gallup, que ele levantou que 67% das pessoas no mundo não estão felizes, tá? Não estão felizes com as suas opções. E agora, as suas profissões, as suas ocupações. E agora eu vou explicar mais profundamente o que é essa canaleta. Por isso que a gente diz 67% das pessoas estão na canaleta, né? Baseado nessa pesquisa. Essas pessoas são pessoas que não estão felizes e por não estarem felizes, elas apresentam doenças físicas, inclusive, tá? Que daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais
para vocês. Eu quero explicar o que é estar na canaleta, né? Quem aqui conhece um jogo de boliche? Se nunca jogou, pelo menos já deve ter visto que muitas vezes você não acerta pino nenhum e a bola cai naquela canaleta, né? Quando aquela bola cai na canaleta, ela faz algum ponto? Não, ela não faz nada, né? Você perde ali, não chega a lugar nenhum, né? Então, por isso que a gente criou esse termo, né, que a gente acredita que explica bastante. Estar na canaleta é quando a pessoa está fora dos seus talentos naturais, fora daquelas habilidades que ela tem, do que ela faz bem, do que ela tem como um valor motivacional que impulsiona ela a dar o melhor dela, está fora dos seus pontos fortes, né? Então, por isso, né, tá agindo aí pela sobrevivência, como que o Rubens acabou falando, né? Às vezes está só na linha da sobrevivência, ela não está feliz, então ela começa o quê? Inclusive a ter distúrbios que podem ser desde os mentais até os distúrbios físicos. Ou seja, o que a gente tem visto nos últimos tempos? Aumentar a quantidade de depressão, de síndrome de ansiedade, que é diferente, né? Transtorno, na verdade, de ansiedade, não é correto, que é diferente da ansiedade, né? Que já traz consigo efeitos físicos, síndrome de Burnout, né? Muitas pessoas acabam fazendo uso de substâncias que podem ser substâncias lícitas ou até ilícitas, por quê? Elas agem, né? E até mesmo, até, de repente, até um analgésico mesmo, porque essas coisas vão agir como um analgésico para a pessoa. Vão fazer aquele momento ela esquecer um pouquinho aquele trabalho que ele chega em casa insatisfeito, aquela condição que ele não sente utilidade, não sente prazer em fazer, e que ameniza, né? Entre aspas, aqui vamos usar essa expressão, ameniza de certa maneira isso tudo que ele está acontecendo, né? A gente brinca também aqui que muitas vezes, né? Não que nós somos contra o happy hour, eu gostaria de deixar bem claro, happy hour é muito legal, mas muitas pessoas usam o happy hour como uma necessidade, aquela coisa que se não tiver o happy hour nessa sexta-feira, né, para mim, a semana não passou. A pessoa passa a semana inteira contando os dias para chegar à sexta-feira, né? Para ir para aquele happy hour ou para ir embora para casa, porque ele não quer mais saber daquele trabalho. Por quê? Porque ele está no foco da sobrevivência. Então, com isso, ele fica ansioso por chegar aquele dia. Assim como quando vai chegando domingo à noite, ele começa a ter toda uma sensação ruim, porque ele sabe que no dia seguinte ele vai ter que enfrentar aquele trabalho. Agora, vocês não pensem que isso é de forma consciente, tá? Na maioria das vezes é de forma inconsciente. Tá? E a pessoa muitas vezes encontra subterfúgios, explicações. É o chefe, é isso, coisas que estão fora dele. E não consegue perceber o que está dentro dele, o que está se passando. Né? Então, essa dependência, esse sofrimento, né? Não traz para ele nem realização e nem felicidade, né? Então, o que ele busca também, além desses analgésicos, digamos assim, né? Que é analgésico, mas também as outras substâncias que eu citei. Ele também começa a buscar, ele quer um aumento salarial, ele quer ser promovido, ele quer, como chama? São transferidos para um outro setor, ele fica encontrando coisas para ver se ele consegue ficar feliz com aquela situação. Tá? E isso passa o tempo, né? Passa o tempo, essa pessoa muitas vezes fica realmente. Isso pode afetar o desempenho dele, e muitas vezes afeta, porque chega um ponto, essa falta de motivação para executar esse trabalho, né, faz com que a pessoa tenha que fazer um esforço muito grande para atuar dentro do trabalho dela. Né? É o que a gente diz o seguinte: a pessoa tem o dobro do esforço, né, para dar só metade da performance. Enquanto que quando nós estamos atuando dentro dos nossos talentos naturais, das nossas habilidades, dos nossos interesses, das nossas motivações, a gente tem metade do esforço e o dobro da performance. Né? E com esse padrão de desempenho é que as pessoas conseguem
promoções, consegue outras coisas. Então, a frustração dele é maior ainda, porque ele fica tentando encontrar coisa, aumento salarial, promoção, tudo assim, mas ele não tem, porque ele está totalmente fora disso. E daí o desempenho, isso reflete no desempenho, ele não consegue alcançar isso, e ele entra no que a gente chama de um círculo vicioso, né? Onde ele não consegue sair disso aí, né? Então, e esse paradigma, né, de trabalhar por sobrevivência, ele vem de muito tempo, ele vem dos nossos antepassados, né? Quem aqui não ouviu um pai, uma mãe, um avô dizer o seguinte: vai para uma área que ganha dinheiro, né? Por quê? Porque eles tiveram esse padrão e eles levam esse padrão também para os seus filhos, para os filhos para os netos e assim por diante. Por quê? Porque eles não querem que a pessoa passe por uma necessidade, né? Então fica aquele paradigma de trabalhar por sobrevivência. Né? E não é um trabalho que perdura para sempre. Não é uma coisa que é uma estratégia, muitas vezes, para mim fazer um curso, para mim pagar um curso para mim, porque eu sei onde eu quero chegar, e como eu sei onde eu quero chegar, eu miro certo. Então, por um tempo, eu vou fazer algo que eu não gosto, mas para arrecadar alguma coisa, não. É aquele ad eterno, né? E é isso, gente. Então, Rubens, vamos explicar aqui para as pessoas que estão presentes como é que as pessoas entram na canaleta. Tá num. Isso, abri agora. Perfeito, obrigado. Esse foi um grande resultado de anos aqui, nós trabalhando com profissionais que chegavam aqui totalmente afeccionados aí, emocionalmente, psicologicamente, né? E pessoas que passaram a vida dentro de um processo desagradável que eles nem sabiam o que aconteceu lá atrás, colocou eles dentro desse contexto. E aí nós descobrimos que as pessoas tomam decisões na vida mais com base em possibilidade e não com base em oportunidades. É um artigo que nós escrevemos aqui sobre isso. Qual a diferença entre possibilidade e oportunidade? Por exemplo, se alguém me perguntar, Rubens, vamos lá em Boituva fazer nesse final de semana um curso de paraquedismo gratuito que eles estão dando lá em Boituva. Cara, custa R$ 5.000 o curso, os caras estão dando um curso gratuito. Vamos lá fazer esse curso? Aquilo para mim é apenas uma possibilidade, não é uma oportunidade, porque eu não estou procurando aquilo. Oportunidade é aquilo que eu estou buscando. Oportunidade é aquilo que agrega valor para mim na minha vida, em alguma coisa. E de graça, tem gente que até fala assim, aquela brincadeira, de graça tem injeção na testa. Pois é, a maioria das pessoas estão aí, aceitam as possibilidades e não tomam decisões com base em oportunidades. E nós chegamos à conclusão, né, que a escolha da profissão, entre aspas, a direção profissional que o indivíduo tomou lá no ensino médio, final do ensino médio, às vezes foi ali que colocou ele na canaleta. Foi ali que ele fez a escolha errada, que ele não tomou a decisão de se encaminhar profissionalmente com base nos talentos naturais, ele se encaminhou por influência de família, colegas, expectativa de ganhar dinheiro rápido, no curto prazo, e todos esses aspectos influenciaram ele, levaram ele para um caminho que não era o caminho, e propiciava a evolução, o desenvolvimento da autenticidade que ele é, daquilo que ele tinha. Ele já entrou na canaleta lá na hora que ele entrou na faculdade. E tem casos absurdos. O indivíduo descobre que já está na canaleta no primeiro, segundo ano, terceiro ano da faculdade. E os cursos de segundo grau, de ensino médio, as escolas prometem que o indivíduo vai ser aprovado no vestibular. Coloco você dentro da faculdade que você quiser. Vem estudar aqui que eu te coloco aonde você quiser. Mas se ele vai entrar lá no lugar certo, não tem comprometimento com isso. Poucas são as escolas que têm esse tipo de comprometimento. Então, ele já entrou na canaleta ali e, às vezes, termina a faculdade para poder entregar um diploma para o pai e para a mãe, para poder atender a expectativa de que o filho se formou naquilo que o pai tinha expectativa,
e depois vai para o mercado de trabalho perdido, e agora ele tem que trabalhar para sobreviver, para ganhar dinheiro, com um diploma que não tem nada a ver com os talentos naturais dele. E aí começa a vida dele de sofrimento. Por isso que ele tem que tomar a sexta-feira todas, para poder amenizar a dor que ele está sentindo a semana toda. Por isso que criaram o tal do happy hour. É uma hora feliz numa semana infernal. O cara tem que ter uma hora feliz. Para ele ter uma hora feliz, ele tem que tomar um analgésico para poder amenizar a dor e o sofrimento que ele está vivendo dentro dele. Então, ele tem, então, essa busca ilusória da felicidade, buscando ganhar dinheiro, trabalhar, promoções e condições financeiras melhores, e às vezes vai trabalhar numa multinacional, ganha um certo status, uma condição, e agrega, às vezes, o nome daquela empresa no sobrenome dele. Quem é o fulano? Eu sou o Rubens, da empresa tal. Eu sou o Manuel, da empresa tal. E por uma razão qualquer na vida, ele sai daquela empresa, por alguma razão, ele entra em parafuso. Nós temos um caso de um diretor latino-américa, de uma empresa que ele trabalhou tanto, deu tanto que ele arrumou uma encrenca com a família e arrumou um síndrome de burnout. E ficou doente. Um ano depois ele volta para a empresa, claro que aquela vaga estava preenchida, a empresa dispensou ele. Então ele agora estava deprimido, sem família e sem o título que ele tinha na vida dele. E aí agora ele quer voltar para o mercado de trabalho com o mesmo título que ele tinha como diretor latino-américa de uma empresa multinacional, coisa que era impossível. Tá? A vida dele totalmente estragada. Aí você vai ver, mas por que agora ele não consegue se reposicionar no mercado? Porque ele quer voltar para o mercado dentro de uma estrutura funcional que não era o talento natural dele. E ter coragem agora para poder rever isso e se reestruturar dentro da autenticidade que ele é, ele não quer isso, porque ele vai perder status, vai perder o nome, vai perder referência no mercado. Se alguém agora ficar sabendo que ele está fazendo uma outra coisa diferente daquele título que ele tinha, que aquele personagem que ele representou na vida toda no mercado, ele não tem coragem de fazer isso. Então, eu já peguei aqui pessoas que chegaram aqui na Good Times, tinham tentado suicídio, pessoas que estavam em nível de deprimidas muito grande. O Marcelo está colocando aqui, um café, um cigarro, trago tudo isso, não vi, são companheiros da solidão. Mas isso foi só o início. É isso aí, Marcelo. É isso mesmo. Então, e quantas pessoas nós temos nessa condição? E quando chega no final do ano, ele está fazendo planos para o próximo ano, mas está fazendo planos para quê? Para ser promovido na canaleta. Ele está na canaleta e quer ser promovido na canaleta, porque ele nem reconhece que ele está na canaleta, ele não encontra uma razão para poder sair disso. Né? Então, esses níveis de consciência que nós falamos do indivíduo, que está no nível da sobrevivência, e ainda dentro do nível da sobrevivência, fora da área de atuação dos seus seu perfil natural, dos seus talentos naturais, isso gera hoje um consumo absurdo de analgésicos. Então, hoje, quem ganha dinheiro com isso? A indústria do cigarro, a indústria da bebida, os traficantes e aqueles que vendem as drogas lícitas. Laboratórios farmacêuticos estão milionários vendendo analgésicos para as pessoas que estão com doença no software, que depois provoca a doença no hardware. Então, existe, então, uma saída para isso. Como que o indivíduo sai da canaleta? Ele entrou na canaleta por causa de todos esses motivos. E para sair da canaleta? Ele precisa dar o primeiro passo, que é o autoconhecimento. E hoje nós vamos falar um pouco sobre isso daqui, o primeiro nível do autoconhecimento. Né? Pela quantidade de pessoas que estão participando aqui, acho que nós vamos explorar um pouquinho mais alguns aspectos na parte prática. Então, vamos lá. E aí? O que gera de resultado quando o indivíduo tem o autoconhecimento? Ele agora tem força, coragem, estrutura, visão, perspectiva de onde ele está e para onde ele quer ficar. E para sair da canaleta e subir para a pista novamente para poder atingir aquele alvo que ele quer atingir,
ele não vai conseguir sair se ele não souber quem ele é, o que ele pode, o que ele quer, se ele não tiver um propósito muito claro na vida do que ele quer manifestar de utilidade. Existe uma ilha no Japão chamada Okinawa, que essa ilha tem lá a quantidade de pessoas mais longevas do planeta e as pessoas mais felizes do planeta. E eles cunharam o propósito de vida, a razão de viver isso, com o nome de Ikigai. E nós usamos até esse termo aqui. Então, o indivíduo sem um Ikigai é muito difícil ele sair da canaleta. Se ele tem uma razão, um propósito, mas para ter isso, ele tem que começar tudo isso com o autoconhecimento. Então, nós vamos fazer exatamente esse processo, mostrar para vocês um pouco e o caminho que a gente pode ajudar alguém que queira fazer uma revisão na vida, uma reestruturação na sua vida, tendo como base o autoconhecimento. Isso é possível. É possível para aqueles que já estão no caminho certo e querem alavancar a carreira. É possível para aqueles que estão na pista errada, estão na canaleta e querem sair da canaleta e entrar na pista certa para a vida. E é possível também para aqueles que querem propiciar para os seus filhos uma oportunidade, ainda lá no final do ensino médio, de não entrarem nessa canaleta. Será que realmente o autoconhecimento ele dá essa condição do indivíduo mudar a forma de vida dele, a estratégia dele de vida? Pois é, eu poderia falar de N casos que aconteceram aqui na Goodtime, pessoas que passaram por aqui. Poderia gravar um vídeo com alguém, por exemplo, prestigiando lá do Japão o nosso workshop, que tem uma história muito bonita que ele gravou e está no nosso site de testemunho lá. Mas eu trouxe hoje aqui uma pessoa para falar para vocês se realmente essa conceituação que nós colocamos até aqui, se isso na prática funciona. Será que o autoconhecimento dá condições de um indivíduo mudar a vida, dar uma nova direção na vida dele, independente da idade em que ele esteja? E eu trouxe o Drauzio aqui. Drauzio é um cliente aqui da Goodtime há alguns anos. Drauzio tem uma história bonita para contar. E eu convido você, Drauzio, agora para falar sobre a tua experiência com base no autoconhecimento. Por favor, Drauzio. Boa noite, pessoal, tudo bem? Obrigado, Rubens, por dar essa oportunidade de estar aqui hoje, falar com vocês. É um grande prazer para mim poder falar sobre algo que me ajudou muito. E acho que, rapidamente, me apresentando aí, eu sou de São Paulo, eu estou com 52 anos, estou bem mais velho que você, Marcelo. É, E estamos junto aí, Carla. Estamos na pegada aí, estamos ficando experiente cada vez mais. Eu sou casado, tenho dois filhos adolescentes. Eu comecei a ter filhos mais tarde. Eu tô com um menino de 16, uma menina de 14. E, e hoje eu sou da área de TI também, Carla, já desde o início. E eu estava numa multinacional, estava muito bem, e eu acabei enveredando aí com uns objetivos aí na parte de empresarial, fui me aventurar nesse mundo como empresário e resolvi a questão interna dentro de mim com relação a isso e voltei pro mundo como executivo. E fazia, né, já ia para 9 anos que eu estava numa empresa de tecnologia, mas é aquela coisa, não sei se vocês já passaram aquela, você fica buscando aspectos para se motivar, etc. E eu já estava encontrar mais, e eu percebi que eu precisava dar uma organizada, e o que que eu sinto que foi muito interessante, né? Que
eu virava para mim e falava assim, poxa vida, mas eu tenho tanta experiência de vida, tanta experiência de trabalhos, e não é possível que eu não, eu não consigo eu mesmo parar aqui, pensar, organizar minhas ideias, tal. Eu tinha realmente eu conheço o Rubens já há algum tempo, e ele começou a desenvolver já há alguns anos, né, que ele desenvolve, mas o Rubens ele já é professor, enfim, já tem uma carreira nessa trilha de consultoria, coaching e ajudando as pessoas, né, a dar uma organizada nessas ideias. Então, eu comecei a entrar um pouco mais a fundo aí no trabalho dele e acabei topando a gente fazer um trabalho juntos e é impressionante, né? Porque para mim a palavra, quando o Rubens pediu para eu, né, para a gente conversar hoje aqui, eu falei assim, poxa, o que que foi a chave para mim? E para mim a chave, pessoal, foi ordenação. Porque o que eu sinto é assim, muitos aspectos que o Rubens acabou provocando, orientando, as coisas estavam dentro de mim, mas eu não conseguia colocar aquilo dentro de uma ordenação que fizesse que construísse uma trilha, vamos chamar assim, para mim. E esse para mim foi o grande trunfo, porque o que aconteceu foi, eu comecei a entrar, realmente a base de tudo é o autoconhecimento, e a partir dali você vai se conhecendo, vai usando métodos que o Rubens usa, enfim, que realmente são impressionantes, assim, alguns testes, algumas coisas que são reveladores, né? A partir do momento que a gente se conhece, você vai ficando mais claro aquilo que você quer, onde está. O Ikigai é algo interessantíssimo, né? Como funciona isso, as facetas, como ele é organizado. E a partir disso você vai conseguir, é como se você conseguisse clarear, né? Como se fosse aquela coisa que estava meio difusa, aquilo começa a ficar mais claro, a ficar mais concreto e começa a fazer muito sentido. Depois desse trabalho dele, nosso trabalho, eu tomei algumas decisões, tomei ali depois que eu montei todo esse trabalho e realmente entrei bastante a fundo sobre todos esses aspectos, principalmente os aspectos internos. Eu tomei as decisões, eu decidi o que eu queria e aí eu como diz, liguei o botão da disciplina, do esforço e fui para cima, estudei muito, com calma, sem Drauzio, arroubos, só aproveitando aqui para fazer um detalhe, por favor. tinha 2 filhos adolescentes e contas a pagar considerável por mês, e a função que você tinha provia condições para isso. E mudar de uma função para outra, você tinha um medo de que a tua condição de senioridade não pudesse ser aproveitada na outra pista que você fosse construindo, foi isso? Não, exatamente. E você vê o, o- toda a remuneração, enfim, que eu tinha era uma remuneração interessante, bacana, mas a minha conclusão é que eu estava chegando assim a ter é uma palavra até meio forte, mas uma coisa meio medíocre, né? Medíocre no sentido de eu poder dar muito mais do que eu estava dando ali. É, e eu não estava sentindo espaço para dar todo esse potencial que realmente eu acreditava que eu tinha, acredito até hoje, enfim, hoje já se revelou. Então, esse era o grande dilema, né? Como é que eu faço essa transição de uma maneira em que eu consiga manter o equilíbrio, né, da minha família e tudo mais. Por isso que tudo isso precisa de bastante estratégia também, que o Rubens me ajudou muito nisso, e estratégia para poder fazer toda essa mudança com,
como mais prudente possível e mais inteligente possível, né? E aí realmente eu me dediquei bastante, abri aí para oportunidades. E hoje, realmente, eu estou vivendo um momento, hoje, assim, quase literalmente, né? Faz um mês, acabou de fazer um mês que eu entrei numa multinacional brasileira, entrei exatamente na área que eu queria, na área que eu defini, que eu estudei, que eu me dediquei. Tô dentro da posição que eu queria, assim, aí aquelas coisas imponderáveis que parece que vem como presente, né? Que é um superior, assim, fantástico, um cara bacana, colegas de trabalho que, enfim, tem se demonstrado, assim, super bacana, um ambiente muito harmônico, né? Muito propício para trabalho, crescimento e conflitos bem reduzidos, assim. Trabalho muito, mas aquele conflito. Então, pessoal, é essa história e para mim, né, o trabalho aí do Rubens e da Denise, o que eu sinto que tem um potencial muito grande, fora a composição dos dois. A Denise eu conheci há alguns anos, né, poucos anos, já é uma pessoa que eu admiro. E o Rubens eu já conheço há muitos anos, e o Rubens ele tem algumas coisas, né? Ele tá nessa pegada tua, viu, Carla? Toda hora que eu falo com o Rubens, ele já leu uns 3, 4 livros e já entrou com uma faculdade pós, é impressionante, assim. Então, além desse lado teórico muito forte do Rubens, como psicanalista, professor, toda essa parte de coaching que ele fez muitos cursos, etc. O Rubens tem algo para mim muito valioso que ajuda demais nessa história toda, que é a prática. Então, o Rubens foi executivo de várias empresas, grandes empresas. Ele ainda, concomitante a todo o trabalho que eles fazem, ele presta consultorias para empresas no Brasil. Então, ele está no meio dessa história toda e com uma prática muito grande. Isso é muito bom, porque quando a gente está conversando, é muito legal, porque é uma teoria profunda que é importante, mas casada com uma experiência de vida atual, anterior, enfim, que isso dá um tempero assim muito bom para gente que está nessa pegada aí de reestruturação e ordenação, né, da coisa para poder para poder realinhar tudo, né? Então é isso, Rubens e E uma Denise, coisa que vocês. você compartilhou comigo recentemente, Drauzio, isso também tem ajudado você, Ah, verdade, um verdade. exemplo e testemunho para os seus Não, filhos, isso como também. isso é muito interessante, porque acabou que a minha esposa também, né? Ela também, minha esposa está com uns 49 anos e ela também começou outra faculdade. Então, assim, as crianças olham e veem eu estudando de um lado, a minha esposa estudando do outro, a gente conversando e fazendo aula. Então, assim, e eles olham e falam, meu, então tudo bem, a gente cria os momentos ali de prazer entre nós, é claro, né? Não é aquela coisa bitolada, mas assim, não tem desculpa para não estudar, para não se esforçar, para não ir para cima. Enfim, isso é muito, muito bom, né? A gente sente isso acontecendo com eles e acaba que eles também acabam conquistando essas coisas, né? Eu tenho um filho que os dois, né, já conquistaram um nível aí de várias coisas bacanas por causa de bolsas que eles estudaram muito para pegar e agora meu filho deu outro passo, ele mudou de escola de novo com bolsa integral, com uma escola top por causa também do esforço dele em termos de estudo. E assim, é lógico que, claro que tem o mérito deles, mas também tem esse aspecto aí do exemplo e tudo mais que é bacana. Obrigado, Drauzio, pelo teu testemunho. Isso. Eu estou vendo aqui o Ricardo lá no Japão, sentado lá dando um tchauzinho para a gente lá.
O Ricardo também tem aí, se a gente fosse deixar o Ricardo falar, ele tem um testemunho muito grande aí do resultado também de uma carreira profissional que ele conseguiu, né, lá nessa empresa, um brasileiro morando no Japão, conquistar um cargo de gerência no nível que ele conquistou lá foi um desafio, né, Ricardo? Não sei se você tem aí disponibilidade, pelo menos falar aí uns 2, 3 minutos para nós aí de como é que foi esse processo para você. Sim, professor Rubens, muito obrigado pela oportunidade, né? Então, obrigado pela apresentação. Eu conheci, eu fiz o trabalho de capacitação profissional com o Rubens logo que começou a pandemia. Foi um momento muito crítico, porque eu estava com muitas dúvidas em relação ao futuro, depois de estudado tanto, né, fazendo pós, fazendo universidade, né, graduação, um monte de cursos que não estavam agregando, que era, como foi no início da conversa, eram várias possibilidades, não estava vendo a oportunidade real. E quando a gente se encontrou, né, eu como professor Rubens era professor da MBA da USP, e eu tive essa oportunidade de conversar, e acabei fazendo, gostei muito do projeto da época, que era a capacitação profissional, e fiz essa capacitação. Nem realmente descobri realmente quem sou eu, né? Redescobri, né? Porque na verdade já tinha dentro de mim, mas estava oculto e estava até esquecido, né? Eu sou uma pessoa assim, que gosto muito de estudar, e não só de estudar, e de passar todo esse conhecimento que eu tenho, né? E no momento em que eu descobri que eu gosto de estudar muito, que eu gosto de passar esse conhecimento que eu tenho, esse conhecimento que eu posso passar para as pessoas que trabalham comigo, que ajudam no desenvolvimento profissional dessas pessoas, eu me sentia pleno. Eu falei, era isso que eu queria, isso que faltava aplicar na minha vida. E no momento, e justamente logo depois que fiz a capacitação, que duraram mais ou menos 3 meses, tive a primeira oportunidade já em 2020, né? Final de ano, eu ganhei uma proposta de aumento de salário por causa do meu desenvolvimento. Mas o que me ajudou nesse processo era saber dizer quem sou eu, né? Qual é o meu potencial, né? Onde eu quero chegar. Eu deixei bem claro para a diretoria porque eu consegui enxergar nesse trabalho que o professor Rufo fez comigo, né? E no ano seguinte, né, a gente vai se desenvolvendo, porque o autoconhecimento é constante, né? E ganhei a segunda oportunidade, como o professor Rubens acabou de apresentar. É muito difícil um brasileiro chegar num cargo de uma empresa que são 10 mil funcionários, você chegar no topo, né, da parte da gerência, né? Basicamente ainda tem a diretoria, mas para um brasileiro é muito difícil, mas do momento que você sabe o que você quer, qual que é o seu potencial, o que você pode auxiliar a empresa, fica muito mais fácil as coisas, né? E você sabe que você pode agregar o seu valor, você faz o que mais você gosta. É como diz no início da conversa também, que o professor Rubens, a Denise passou, né, que a gente faz, por metade do esforço, a gente faz o dobro da performance, a gente o dobro da performance, né? Realmente isso ficou assim na prática, eu senti isso na prática, né? E, logicamente, agora passaram mais um ano, né? E está uma fase assim mais a segunda parte mais importante, porque eu sei meus talentos natos, sei os meus pontos positivos, mas para quem gosta de Star Wars, né, Guerra das Estrelas, a gente tem o nosso lado negro. Então, esse lado negro também não é uma coisa assim que seja uma coisa ruim, que seja uma coisa assim que deve ser negada. A gente precisa trabalhar esse lado, também os nossos pontos fracos, os nossos medos, nossas inseguranças. Todos nós temos esse lado negro, esse lado sombra, digamos assim, né? Então, isso graças ao professor Rubens, né, a Denise, né, eu sou muito grato, né? E continuo na minha batalha aqui, né? Sempre a gente fala desenvolvimento do autoconhecimento, que vocês mencionaram, o conhecimento constante, né? E trabalhando para uma sociedade melhor. É isso, Rubens. Muito obrigado, Ricardo. Ricardo, ele seu Ricardo, ele tem uma característica dele muito interessante. O Ricardo, ele é determinado, disciplinado, bem intencionado e é um exemplo de profissional com coragem para poder buscar dentro de si a autenticidade e manifestar isso. Então, obrigado
primeiro por você lá atrás ter confiado na gente, e obrigado por hoje você estar aí se disponibilizando vir aqui dar esse testemunho. Mas então, por que aconteceu na vida do Drauzio, que aconteceu na vida do Ricardo, não é comum isso acontecer na vida das pessoas? Por quê? Será que existe algo aí que vem acontecendo ao longo do tempo e tem impedido o ser humano caminhar nessa direção, Denise? Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, para a gente encerrar essa parte. Está fechado teu microfone. Para a gente encerrar essa parte conceitual aqui do nosso workshop e depois ir para a parte prática. Pode abrir. Ok. Então, vamos lá, gente. O que acontece, né? E quando a gente não consegue nem ultrapassar esse primeiro nível, né, de sobrevivência para ir de felicidade, né, por meio do autoconhecimento, que o Rubens falou bastante, a gente nem pode se posicionar e nem pode se direcionar, né? Porque daí qualquer estrada que você pegar serve para você. Você não conhece, você então não tem como se posicionar e se direcionar, como a gente viu os testemunhos aí do Drauzio e do Ricardo também. E onde a gente encontra essa explicação? Bom, nós, de uma maneira geral, não fomos educados primeiro para nos conhecermos. Pode ver que todo o nosso meio ele foi feito para adquirir conhecimento e não autoconhecimento. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo, em função de não termos autoconhecimento, toda vez que nós temos uma escolha a fazer, nós não sabemos realmente. Toda escolha tem duas possibilidades. Só que nós não sabemos, então a gente fica o quê? Perguntando para as outras pessoas. Né? Sem a gente perceber, a gente conversa com as outras pessoas e acaba garimpando uma decisão que não é pautada em quem eu sou, não é pautada naquilo que faz sentido para mim, né? No meu projeto de vida. Acaba sendo naquilo que as outras pessoas acreditam. E é melhor para a gente. Sem a gente perceber, a gente acaba fazendo isso. Também existem estudos que mostram que a gente acredita que toma muitas decisões ao longo da nossa vida, mas, no entanto, muitas respostas que nós temos, muitas escolhas que nós fazemos, acreditando serem escolhas, são, na verdade, respostas automáticas. Por quê? Para nos preservar, muitas vezes, como a gente tem a questão do desconhecido, para nos preservarmos, a gente acaba indo pelo caminho mais fácil, que é ou realmente pedir para uma pessoa uma opinião ou reproduzindo os mesmos padrões de decisões que nós já tomamos anteriormente. Ou seja, nenhuma delas pautada em quem nós somos, né? Então, acabam aquilo que o Rubens falou com relação ao paraquedismo. É de graça, então eu vou lá fazer curso de paraquedismo. Aquilo é uma possibilidade, não é uma oportunidade. O que é oportuno é aquilo que vai aumentar o seu potencial natural. Tá? E com isso, a vida vai correndo, né? E a gente sempre está em situações de conflitos e dúvidas para fazer escolhas. E entra nessa automação de respostas com relação àquilo, ou recorrendo às outras pessoas. E, no fundo, isso se reflete o quê? Nessa insatisfação, nesse desequilíbrio emocional e muitas vezes físicos. Por quê? Porque não tem um critério eficaz com base no autoconhecimento. Só quem realmente se conhece pode fazer uma escolha assertiva. Senão você fica igual naquele filme da Alice nos Países das Maravilhas, onde ela chega um momento que ela tem um entroncamento onde tem dois caminhos e ela pergunta para o gato que caminho ela deve seguir, fazendo exatamente isso. E daí o que o gato diz, mas o que você quer? O que você quer? Onde você quer chegar? Ela diz que não sabe. Então ele diz, para quem não sabe, qualquer caminho serve. Né? E a gente percebe que para muitos jovens, né, para muitos adultos que tem hoje, o caminho, a canaleta já aconteceu lá quando ele era jovem, né? Influenciado
Ah, vai fazer curso tal, porque dá dinheiro. Ah, vai fazer informática, porque informática é a profissão do futuro. E assim as pessoas vão seguindo caminhos que podem servir para as outras pessoas, mas não para você, que não tem a ver com você, né? Mas vai fazendo essas escolhas dessa maneira, né? E daí, quando ele faz aquele curso, ele acredita que ele tem que ser aquilo. Eu fiz advocacia, eu tenho que ser advogado, né? Eu fiz medicina, eu tenho que ser um médico. E às vezes não é nem a questão de você não ter feito a medicina. Mas vamos pensar na medicina. Um médico, ele pode ser desde um médico de família, aquele tradicional que a gente vai e consulta, como ele pode ser um empresário de um, por exemplo, dono de um laboratório de análises clínicas ou patológicas, não sei. Então, quer dizer, mesmo às vezes na área, ele vai por um caminho errado, né? Ou ele tem a faca nos dentes, então ele talvez seja aquele médico cirurgião, aquele cara que estuda, um teórico, que realmente estudou e tem tomada de decisão. Ele não fica muito de mimimi com os pacientes, não é o perfil dele, né? Então, é muito importante que naquele início se faça isso. Daí vocês vão perguntar, bom, mas eu estou aqui, eu já não sou mais jovem, então agora não tenho saída? Não, tem saída sim, né? Muitos adultos nos procuram e a gente tira esses adultos da canaleta, né? Mas o que a gente quer reforçar é que o erro muitas vezes já começou lá atrás, e daí a pessoa só vem perpetuando isso ao longo da vida, né? Então é muito importante abrir encontrar a chave que abre realmente você para encontrar quem você é e verificar o que são realmente as oportunidades para você. E daí você, a partir do autoconhecimento, você se posiciona e se direciona, né? Então, a gente diz aqui que o autoconhecimento, ela é a proteção do patrimônio conquistado, né? Porque muitas vezes as pessoas, quando estão na canaleta, elas conseguem dar um gás durante um tempo no emprego, até conseguem uma promoção, mas chega uma hora, como o Drauzio falou, eu não estou dando mais meu potencial, alguém vai perceber isso e alguém vai me trocar por uma outra pessoa que tem mais a ver com aquela função, né? Então, ter a consciência da sua contribuição social, né? Ter como chama, a clareza com relação à questão dessa utilidade, né, de colocar, de empregar os seus talentos naturais, né, é muito importante, né? E claro, se você faz isso, você acaba tendo esse reconhecimento público, né? Você cada vez mais vai lapidando os seus talentos e, principalmente, quando você sabe de todo o seu potencial, você está apto a colocar tudo aquilo que você é em várias possibilidades que o mercado vai dar. Você não fica naquela caixinha, eu trabalhei na Embraer, como engenheiro aeronáutico, eu tenho que ser engenheiro aeronáutico. Poxa, com o seu conhecimento de engenharia, você poderia fazer N coisas, mas para isso eu preciso me conhecer, preciso saber desse meu potencial e saber que eu posso empregar ele em várias caixinhas e ter essa flexibilidade num mercado em constante mudança, né? É isso aí. É isso aí. Perfeito, Denise. Bom, a gente, quando ouve essa conversa toda que nós fechamos aqui, dessa parte conceitual teórica, falando sobre autoconhecimento, parece até óbvio, né? A gente diz, nossa, mas isso é óbvio. Ou seja, nós estamos falando de quê? De liberdade. Liberdade para existir com base no autoconhecimento. Liberdade para fazer escolhas com base no autoconhecimento. Ter discernimento do que é possibilidade e o que é oportunidade. Gente, vocês podem ter certeza, se eu e a Denise estivéssemos na Idade Média falando disso que nós estamos falando aqui hoje, nós estaríamos ou guilhotinados ou queimados na fogueira lá na época da Inquisição. Ricardo está balançando com a cabeça ali, né, Ricardo? Estaria mesmo, né, Ricardo? Com certeza. Sabe por quê? Porque esta liberdade que o autoconhecimento dá para o ser humano de fazer escolhas, de ter discernimento para poder tomar as decisões, isso está na contramão de um interesse do sistema todo que aí está,
para colocar o indivíduo apenas como uma peça que é manipulada dentro desse contexto. Se nós analisarmos determinadas pessoas de televisão, elas provocam na novela um determinado mal-estar no indivíduo. Elas colocam na notícia que ela é produzida um mal-estar no indivíduo. Para quê? Para poder gerar no indivíduo um mal-estar, uma insatisfação, para ele poder consumir o produto, o analgésico que vem na hora do intervalo, lá na propaganda. Isso é muito bem montado, muito bem estrategiado, e há milhares de anos que isso vem acontecendo. Hoje, nós temos a liberdade para poder tratar desse assunto publicamente, conforme nós estamos tratando aqui, coragem para poder publicar isso no YouTube e ser acessado pelas pessoas, mas nós estamos na contramão do interesse da grande maioria que manipula o ser humano. E é exatamente por esta interesse que o ser humano esteja na canaleta, interesse que ele esteja consumindo todos esses analgésicos na canaleta, é que esse tema não faz parte da prioridade no processo de educação, porque, na verdade, nós não temos educação. Voltando para fechar, nós estamos todos domesticados e programados para poder ter um modus vivendi que atende a esses interesses. Então, qual é a nossa proposta aqui hoje? Com base em todo esse conceito que nós colocamos aqui, toda a categorização do risco que a falta de autoconhecimento traz na vida do indivíduo, que nós nos propusemos a falar um pouco para vocês sobre este tema, sobre esse assunto. Na verdade, nós vamos falar com cada um de vocês, todas as pessoas que tiverem interesse, inclusive não só os que estão presentes aqui hoje, que muita gente entrou em contato com hoje, nos dizendo que fazia parte dos primeiros 20 inscritos, que não poderia estar presente aqui hoje, mas gostaria de ter a mentoria individual. Então, hoje, o que eu vou fazer para vocês? Eu vou mostrar para vocês o relatório que é resultante do teste que nós oferecemos para vocês, o padrão relatório, mas o individual de cada um de vocês. Eu vou mandar para vocês por e-mail, vocês vão marcar comigo para que eu faça uma devolutiva individual com vocês, com base nesse relatório. Ao invés de a gente fazer uma devolutiva em grupo, e aqui com todo mundo lendo o seu relatório e acompanhando o que nós estamos falando, nós vamos fazer essa devolutiva individual. Para os 20 primeiros que se inscreveram, que a gente tinha feito essa promessa, e para dar a possibilidade, gratuitamente, presente de Natal da Good Times para vocês. Aqueles que entraram lá na nossa homepage, na landing page de inscrição, e que viram lá que a gente tem uma proposição, se por acaso, em agradecimento àquilo que vocês estão recebendo de graça, vocês quiserem dar uma contribuição, faça a doação de uma cesta básica, que a Good Times terá o maior prazer de encaminhar e integrar para aquela instituição, inclusive está apontada lá na landing page, e com endereço, telefone, tudo para vocês terem certeza de que nós estamos fazendo algo sério. Mas é uma contribuição opcional, essa da doação da cesta básica. Mas, independente disso, nós vamos dar o nosso presente para cada um dos 20 primeiros inscritos. Nós vamos entrar em contato com vocês, convidando vocês para se inscreverem para esse aspecto. Então, autoconhecimento. Existem vários níveis do autoconhecimento. O primeiro nível do autoconhecimento, do ponto de vista prático, né, que a gente pode usar como uma referência, deixa eu pegar aqui. Ô, Rubens, eu vou aproveitar, vou entrar noutra reunião aqui. Agradeço mais uma vez, viu? Ô, Drauzio, muito obrigado pela tua presença, tua contribuição. Sucesso para você e para os seus filhos. Muito obrigado, viu? Obrigado. Esse teste é bem impressionante, pessoal. Eu sugiro fazer, porque é bem legal. Falou, até mais certo. vocês. Existem várias ferramentas que nós podemos usar para fazer
o autoconhecimento. A primeira delas, que é essa que eu vou mandar para vocês o relatório, ela chama-se o perfil comportamental, onde você vai fazer uma avaliação de qual é a característica do indivíduo do ponto de vista do perfil, dele no que tange se ele é um indivíduo mais voltado à tarefa, se é um indivíduo mais voltado à execução, indivíduo voltado mais a um processo da prática de ver resultado, se ele é um indivíduo que tem uma característica mais de comunicação, de influência, se é um indivíduo que tem uma característica mais de planejamento, mais de proteger de riscos, e se o indivíduo tem uma característica mais de analista de detalhes das coisas, gosta da minúcia das coisas, dos seus mínimos detalhes. Este é o primeiro nível de o primeiro nível que ele tem do autoconhecimento. Compartilhando aqui com vocês, aqui. É isso aqui. É o primeiro nível, que é o reconhecimento do perfil comportamental do indivíduo. Esse é o primeiro nível. Isso aqui ajuda? Ajuda. E é o que eu vou oferecer para vocês gratuitamente, que é esse primeiro nível. Esse relatório que vocês vão receber hoje ainda, vocês vão ter a oportunidade de verificar, isso aqui está lá. Né? Mas a gente tem um segundo nível, que é o reconhecimento dos valores motivacionais. O que é esse segundo nível? É o nível em que o indivíduo ele verifica, dentro das 7 dimensões de valores motivacionais, se ele é um indivíduo que ele tem uma característica mais teórica, se é um indivíduo que ele tem uma característica mais altruísta, se ele tem uma característica mais de liderança, se tem uma característica mais estética, se tem uma característica mais com foco em resultados econômicos. São 7 dimensões que a gente tem. Nós temos 22 páginas de análise no nível 1, depois nós temos no nível 2 mais 20 e poucas páginas para análise do indivíduo nos valores motivacionais no nível 2. No nível 3, nós vamos para o reconhecimento dos atributos axiológicos. O que é o reconhecimento dos atributos axiológicos? Foram mapeados 78 atributos axiológicos que podem ser identificados nas pessoas. Esses atributos são mapeados, ranqueados, são dimensionados e ranqueados daquele que o indivíduo tem a condição maior para aquele que ele tem a condição menor. Então, deixa eu até aproveitar aqui. O primeiro foi esse. Eu analiso qual é a característica do indivíduo, se o perfil dele é de comunicador, executor, planejador ou analista, tem as adaptações correspondentes disso daqui, que isso aqui está no relatório que vocês vão receber e que eu vou fazer a devolutiva com vocês. Este nível, né, tem várias ferramentas que você encontra no mercado, várias ferramentas que permitem você usar fazer essa análise. Eu uso 2 ferramentas. Uma que é essa que vocês vão ver, que é da Solis, tem uma outra mais complexa de que essa que nós usamos. Denise, pode passar para a segunda página aí. Isso. Então, esse aqui é um relatório que caracteriza o indivíduo com o perfil dele de analista, onde o percentual que foi mapeado dentro do relatório de analista é o maior que ele tem. Como planejador, ele é 24,76%, como comunicador e como executor. Qual é o perfil desse indivíduo? Analista, detalhe, que ele vê em tudo que ele busca, que ele vê, ele é detalhista. Ele consegue planejar também, mas ele, como planejador, ele é normal baixo. Como comunicador, é normal baixo. Como executor, normal baixo. Não quer dizer que ele seja só analista. Qualquer atividade que ele vá se desenvolver, que seja uma atividade que exija meticulosidade, detalhe,
profundidade, conceito, ele vai se dar muito bem. Então, descendo um pouquinho mais, pode descer, tem algumas características, ele mostra que as subcaracterísticas dele seriam o quê? Cooperação, exatidão, sensibilidade, as habilidades básicas dele, né? Seria se tem uma forma estruturada de pensar. Eu não vou entrar no detalhe que eu vou percorrer cada um desses detalhes com o seu específico. É só para vocês terem uma ideia do modelo. Aqui abre detalhamento das habilidades comuns, tá? E tem um relatório de uma moça que chamava Camila, e ele vem aqui detalhando as habilidades comuns. Desce um pouquinho mais, por favor, Denise. Ele mostra, né, condições situacionais que esse indivíduo esteja, como é que ele está de energia para poder fazer as coisas acontecer nesse instante, normal, alto. Como é que está a exigência do meio, ou seja, o que estão cobrando dele? Estão cobrando dele algo, um nível de exigência muito alto ou um nível de exigência baixo, além do que ele tem para oferecer? Normal, baixo, pode descer. Grau de aproveitamento que ele reconhece que ele está tendo dos talentos naturais dele, normal, alto. Moral dele, normal, baixo. Puxa, como o aproveitamento está normal, alto e moral, baixo? Nós vamos analisar e entender por que tem essa divergência aqui. Nível de positividade desse indivíduo, baixo. Qual a flexibilidade dele? Alta. Amplitude, ou seja, qual a influência que ele está tendo em volta dele? Baixa. Nossa, um indivíduo que tem alta flexibilidade, mas está com baixa positividade, moral baixa. O que está acontecendo com esse indivíduo? Por aqui a gente já começa a ver que provavelmente ele está sentado numa cadeira que não é a cadeira dele, não é o lugar adequado para ele. Automotivação muito alta, ele está automotivado, mas de outro lado, ele está com a moral baixa. Por que isso tem essa dicotomia do que está acontecendo com ele? E esse indivíduo é facilmente incitável ou ele não tem um nível de instabilidade alto? Como é que ele é? Como é que ele está para poder mudar? Qual é a capacidade que ele tem para poder se motivar e mudar? Desce um pouco mais. Estilo de liderança caracteriza aí como é que está a interação com o ambiente. Por exemplo, aqui a gente vê, ele está aqui na posição dele como executor, como comunicador, planejador e analista. Essa bolinha mostra o perfil dele. E o ambiente? Está cobrando dele o vermelho. Puxa, então está mais ou menos adequado. Tem gente que a gente vê isso aqui tudo invertido, contrário. O indivíduo está trabalhando no lugar errado, numa função errada, estão cobrando dele porque ele não tem para oferecer. Vamos lá. Desce, Denise. Aqui o aspecto da característica de liderança, perfil dominante, informal, condescendente, formal, como é que ele é e o que ele está sendo cobrado para poder atuar. Desce um pouco mais. Pode descer, Denise. Como é que ele se relaciona com os outros, tomando decisões. E, por último, aqui um gráfico de competência. E mostra o perfil desse indivíduo associado às competências, que são as 12 principais competências que existem, e onde é que está a característica mais forte dele. Aí você começa a ver se a atividade que ele desenvolve, ela está aproveitando mais as competências que ele tem, ou se a atividade que ele desenvolve está exigindo dele aquilo que ele não tem. Desce um pouco mais. E aqui a gente vê um mapa dos indicadores de competências, onde ele vem vendo cada uma delas, onde é alto, baixo, e a gente vai analisar cada uma delas aqui. Aí ver como é que isso está sendo aplicado na atividade atual do indivíduo. E descendo um pouco mais, pode descer, vem a área de talentos, onde a área de talentos, ele está aqui, o CS, a Camila Silva, por exemplo, ela está nesta área de talentos aqui, mas ela está sendo cobrada para atuar um pouquinho fora da área que é a área de competência natural dela, do talento natural dela. Aqui, tá? Então, é isso daí. E aí vem uma análise detalhada de onde é que a pessoa está. Tá? Por exemplo, a bolinha vermelha é onde ela está sendo cobrada de ser. E a barrinha mostra qual é o perfil dela. Então, ela está sendo cobrada
a ser comandante, líder, além daquilo que ela tem para oferecer. Em termos de competitividade, agressividade para poder fazer as coisas acontecer, ela está praticamente no seu limite. Como administradora, ela está folgada, está sendo cobrada menos do que ela tem para oferecer. Como motivador, a mesma coisa. Como vendedor, está aqui. Como diplomata, está aqui. Ó. Ela tem muito para oferecer e ela está aqui sendo cobrada com menos do que ela tem para oferecer. E a gente aqui começa a analisar que muitas vezes a pessoa tem muito para oferecer, está sendo pouco exigido o que ela tem para oferecer, o grau de motivação dela na atividade que ela está desenvolvendo está baixo, por quê? Porque ela tem para oferecer algo que não está sendo aproveitado. E às vezes está sendo cobrado, por exemplo, como nesse caso aqui de um especialista, está sendo cobrada, aqui no item 11, para oferecer mais do que ela tem para oferecer. Então, desce um pouquinho mais, por favor, e aí a gente termina este relatório, que são 7 páginas, que é o primeiro nível de autoconhecimento que a gente tem para poder abordar. E só aqui já dá para fazer uma análise muito grande, muito profunda desse indivíduo, de quem ele é, qual é o perfil comportamental dele e como é que essas competências dele estão sendo usadas, aplicadas e qual o grau de satisfação que ele está tendo na aplicação de tudo isso. Tá? Então, esse é o relatório ainda da Solids, que é o regular, mas a gente tem, inclusive, um relatório dentro desse mesmo teste que foi feito, que na devolutiva eu vou fazer com vocês, ele é um relatório que tem um pouco mais de detalhamento do que esse aqui. Tá bom? Esse é o primeiro nível. Pode fechar, por favor, Denise. Obrigado. Você me salvou. Obrigado. Vamos agora ver aqui dos outros que a gente pode trabalhar, que são os outros níveis de conhecimento que a gente pode, de autoconhecimento que a gente pode detalhar. Por exemplo, esse daqui é um nível já bastante profundo. Olha, são 72 páginas de análise com gráficos dessa natureza, onde a gente, além de ter esse perfil comportamental aqui, nós temos aqueles valores motivacionais, que são as 7 dimensões que eu falei para vocês, balanço dimensional do ambiente interno e externo do indivíduo, e aqui vem aquele mapeamento dos atributos axiológicos, são esses que estão aqui embaixo, são 78, que eles são mensurados, mapeados, mensurados e ranqueados, do maior para o menor. É quando você vê uma atividade que o indivíduo faz versus o que aquela atividade mais demanda e versus o que ele tem mais para oferecer, fica muito claro para a gente identificar qual é o grau de adequação que esse indivíduo está tendo dentro do seu, dentro da sua estrutura de utilidade. Outro nível mais profundo do autoconhecimento, qual é? É nós analisarmos quais são os sabotadores mentais que estão trabalhando na mente desse indivíduo, que estão gerando aquelas âncoras que não deixam ele ir para frente. Então, aqui você tem a mensuração de quanto que a mente está trabalhando ao favor, a mensuração de quanto a mente está sabotando o indivíduo e quais são os sabotadores que estão presentes e como eles estão desenvolvidos dentro do indivíduo. E a descrição de cada um deles, como é que eles estão atuando lá dentro, e a gente, em cima disso, ajuda as pessoas a destravarem, a se libertarem, estratégias para se libertarem, se destravarem desses sabotadores. Outro grau de conhecimento muito importante que ele existe, qual é? É o Ikigai, que é o quê? É aquilo que está no centro do quê? Daquilo que o indivíduo ama, daquilo que ele é bom, do que ele pode ser pago e do que o mundo precisa. Se o indivíduo encontrar dentro daquilo que ele ama, que é os talentos naturais dele, e que lá dentro daquilo ele é bom, e que o mundo precisa daquilo, naturalmente ele vai conseguir ser bem remunerado por isso, vai ser valorizado, vai viver feliz. Por exemplo, eu compartilho com vocês aqui do lado uma imagem que caracteriza que é o meu Ikigai. Qual é o meu Ikigai? Eu encontrei essa imagem para caracterizar meu Ikigai. Eu
vivo, eu trabalho, eu existo para ajudar as pessoas a iluminar o seu estado de consciência, iluminar a mente das pessoas, para que elas possam reconhecer quem elas são, que elas podem, o que elas querem, onde elas estão e aonde elas podem chegar. Esse é meu Ikigai. Faço isso 24 horas por dia, faço isso tanto sendo remunerado, como também, às vezes, atendendo algumas pessoas que têm dificuldades financeiras que não podem pagar por isso. Fazemos isso e, graças a Deus, pelos testemunhos que vocês veem lá no nosso site, as pessoas terminam dizendo que o valor que eles pagaram, o preço que pagaram, é infinitamente menor do que o valor daquilo que foi agregado na vida deles. Eu sou feliz por fazer isso. E vocês que estão aqui, ou presencialmente aqui assistindo, ou vocês estão vendo isso, assistindo isso gravado, vocês estão me dando a oportunidade do exercício do meu Ikigai à medida que eu mostro para vocês um pouco disso daqui. Então, essa é a, a, a profundidade de que nós tratamos desse assunto do autoconhecimento. Nós vamos fundo nisso. Nós temos ferramentas que são assim, praticamente são 5 semanas a 6 semanas que nós passamos dentro de um processo de autoconhecimento muito profundo e nós temos certeza, como testemunhos foram dados aí, do resultado que isso traz como benefício a posteriori. Então, compromisso assumido, vamos cumprir isso, de entregar individualmente para cada um de vocês uma sessão de mentoria de 1 hora, diretamente comigo, e essa sessão de mentoria eu vou pegar esse relatório que vocês preencheram, responderam, que eu já vou mandar para vocês esse relatório para vocês entre hoje e amanhã, o individual de vocês, e vou mandar para vocês um link aonde vocês vão entrar lá e ver na minha agenda os horários que eu tenho disponíveis, e dentro desse horário disponível vocês vão selecionar lá um horário para poder agendar essa mentoria gratuita diretamente comigo, tá? Então, primeira parte prática do assunto, que era o autoconhecimento, ferramenta para poder entregar para vocês. Estou cumprindo aqui e não vou entrar no detalhe do relatório individual de vocês, porque acho que a qualidade da entrega no individual do pessoal vai ser melhor de que a gente fazer genericamente aqui dentro do workshop. Mas vamos lá. Eu prometi que eu ia falar aqui hoje, né, uma coisa importante sobre como fazer um plano de ação eficaz para o próximo ano, de maneira que você possa ter no Réveillon de 2024 uma super comemoração de um resultado super positivo na sua vida. Tá? Eu preparei para vocês dicas para o planejamento para 2023. Vamos lá. Primeira coisa, você vai fazer um exercício com base nessa dica que eu vou dar para você. Toda turbina, ela para poder ter eficácia, ela precisa estar equilibrada. Se essa turbina não estiver equilibrada, o desempenho dela é limitado. E o desgaste que ela vai provocar nesse eixo central é muito grande, porque ela vai ficar bamba, né? Ela vai ficar numa condição de desequilíbrio. Então, muito bem. Como é que eu devo fazer para trazer essa turbina para o equilíbrio? Talvez esse deveria ser o maior objetivo seu para o próximo ano. Sugiro a você que você pense em equilibrar a sua turbina, porque o esforço que você está fazendo para mantê-la em funcionamento, se uma dessas partes está quebrada, amassada, uma está menor que a outra, está sendo muito grande. Então, como ter mais eficácia com menos esforço?
e foi até o que a Denise disse, e o Ricardo consolidou isso para a gente. Então, vamos lá. Vamos exemplificar essa turbina? Nós temos essa turbina, a gente pode caracterizar ela na dimensão pessoal, profissional, relacionamentos e qualidade de vida. Então, você vai pegar e você vai fazer uma análise de como é que está a sua vida, por exemplo, do ponto de vista, vamos começar pelo pessoal, saúde e disposição. Como é que você está? De 0 a 10, como é que você se sente? Desenvolvimento intelectual, de 0 a 10, como você se sente? Equilíbrio emocional, como é que você se sente de 0 a 10? E marca aqui. Muitos imprimem isso daqui, até colorem, com cores diferentes. Pode ser feito assim também. Tá? E vai fazendo para cada um deles. Realização em propósito, recurso financeiro, contribuição social, família. Primeiro ponto, você vai fazer essa análise, esse diagnóstico. Como é que você está? Como é que está a tua turbina? O primeiro ponto é esse. Segundo ponto, você vai pegar uma planilhazinha que você pode montar no Excel, imprime essa aqui, preenche a mão, ou faz do jeito que você quiser. Você vai pegar a nota que você atribuiu em cada uma delas aqui, coloca essa nota aqui. E agora você vai pensar, o que está caracterizando essa condição que eu estou? Por que eu estou 3? Por que essa nota aqui é 3? O que caracteriza essa condição que eu estou? Bom, explica aqui, caracteriza porque eu estou assim, estou desse jeito, dessa maneira, esse detalhe. Por exemplo, no caso aí seu, que você está vivenciando um momento de desafio do ponto de vista de saúde, você coloca ali, eu estou vivenciando esse momento que caracteriza isso, coloca lá. Agora você coloca aqui do lado como você quer estar. Eu quero sair dessa condição e quero estar nessa condição. Então você define onde você está, para onde você quer ir. Aí você vai dizer, e aqui que eu vou fazer para evoluir nesse item aqui? Que atividade, o que eu vislumbro como uma alternativa? Que possibilidades existem dentro das quais existem oportunidades para que eu saia dessa condição para mudar para essa? E coloca aqui do lado uma observação que eu gosto de que seja um prazo, né? Em quanto tempo? Qual o prazo que você dá para sair dessa condição para essa condição? Daqui a pouco eu já vou falar para vocês o tamanho do degrau que você vai colocar aqui para sair daqui para chegar aqui. Vamos falar já já. Tá? Então, é isso. Tá? Coloca aqui o prazo que você quer. E vai fazendo para todos eles. Você já vai ver que aqui você tem uma análise de como está, que caracteriza a condição, como você quer estar, e o que você está dizendo que você vai fazer para evoluir naquele ponto. E o prazo que você está dando para isso. Olha só, como é que só aqui já dá para a gente poder fazer um planejamento interessante. Mas você vê, e aqui na Good Detalhes a gente faz isso todo dia com todos que passam por aqui, nós ajudamos as pessoas a construir isso daqui com base no Ikigai. Ou seja, como eu quero estar para poder melhor cumprir o meu Ikigai, o meu propósito. Esse como eu quero estar tem sempre foco naquilo que é o principal objetivo da vida. Mas se você ainda não tem isso ainda, um Ikigai definido claro para você, pelo menos coloca aqui o que você sente de desejo, como é que você quer mudar, porque já tem uma boa base, né, de como você quer estar e o que eu farei para chegar nessa condição. Muita gente faz planos para o ano seguinte, só dizendo como é que ele quer estar, mas sem um plano, sem uma estratégia para poder fazer aquilo acontecer. Então, aquilo ali não é uma estratégia, aquilo é um plano, aquilo é só um desejo. Desejo que isso aconteça, mas o que vai fazer para poder aquilo lá virar uma realidade? Então, esse é um detalhe do plano, porque não tem plano com base só em desejo. Plano tem que ter meta, plano tem que ter estratégia para poder chegar lá. Né? E estou trazendo para vocês aqui uma coisa que eu gosto muito, é a equação do sucesso.
tá? Então, também você pode usar essa ferramenta aqui para 2023 e dizer o que você não pode deixar de fazer no próximo ano. Olha, lembra que você disse aqui como eu quero estar? E tem coisas aqui que vão estar tão relevantes que é onde você está, para onde você quer chegar, que isso aqui você não pode deixar de fazer no ano que vem, porque isso é de extrema importância e relevância para a tua vida. Então, você vem aqui para essa equação do sucesso e você vai dizer o que eu não posso deixar de fazer. E o que eu preciso deixar de fazer e que está me atrapalhando a atingir meu objetivo. Reflita. Provavelmente tem muitos hábitos, muitas crenças limitantes, muitas coisas que estão pesando aí que você precisa deixar de fazer. Estão te sabotando, né? Denise, e os hábitos são danados, não são? Então, que hábitos eu preciso mudar? O que eu preciso deixar de fazer? Se eu continuar acordando todo dia às 11 horas da manhã, eu não vou conseguir atingir esse objetivo. Eu sei, já sei disso. Então, para ter sucesso, eu tenho que saber o que eu não posso deixar de fazer e o que eu preciso deixar de fazer. E que resultado eu conquistei, deixar isso aqui muito claro. E aí, gente, que tem um detalhe, viu? Tem muita gente que faz esse papelzinho no dia 31 de dezembro. Bota num lugar qualquer que ele nem acha mais durante o ano, tá certo? E ele não tem no ano uma análise de como é que está sendo a evolução disso daqui. Ele não tem como medir. Ele só vai parar lá no final do ano que vem, no Réveillon do ano que vem. Ih, caramba, tudo que eu planejei lá no ano passado não aconteceu nada. Mas ele não tinha um plano, só tinha um desejo e não tinha uma monitoração, um acompanhamento para ver se realmente ele estava conseguindo caminhar na direção. Então, esse resultado que eu quero conquistar no dia, e quero comemorar ele no dia 31 de dezembro de 2023, eu tenho que olhar para ele todo dia. Essa equação do sucesso, eu tenho que olhar para ela todo dia. O que eu não posso deixar de fazer? O que eu preciso deixar de fazer para conquistar esse sucesso no ano que vem? Isso aqui é para olhar todo dia. Não é para fazer o papelzinho e deixar de lado, não. E olhar também para esse plano que anteriormente foi colocado, se eu estou realmente fazendo aquilo que eu me propus a fazer para poder mudar essa condição. O Einstein tem uma frase que eu gosto muito. Insanidade é querer resultados diferentes e continuar agindo da mesma forma. Não adianta só ter desejo, vontade de mudar. Tem que agir de forma diferente para que os resultados sejam diferentes. Então, com esses 3 recursos que eu dei para vocês, se vocês imprimirem essas 3 folhinhas, vocês vão receber isso no impresso. Eu vou entregar isso para vocês também no dia da mentoria lá e vou dar mais alguns esclarecimentos como preencher isso no dia da mentoria. Só com esses 3 elementos, você já tem aí na mão coisas simples, uma possibilidade de montar um plano de ação para 2023 de sucesso. Agora, existe uma coisa de plano de ação e a outra coisa chama-se plano em ação. Não adianta você só fazer um plano de ação se você, durante o ano, não estiver olhando para ele para ser um plano em ação. Então, você não tem... Dia 31 de dezembro, você tem um plano de ação. Dia 1º de janeiro, você tem um plano em ação. Então, o que eu tenho? Plano de ação ou plano em ação? Eu tenho um plano em ação que está acontecendo durante 2023. Nessas 3 dicas que eu dei para vocês, sua vida pode mudar da água para o vinho em 2023, se você fizer isso aqui realmente com bastante equilíbrio. E coragem
para poder, principalmente, deixar de fazer aquilo que está atrapalhando você fazer aquilo que você quer conquistar. Mas eu tenho uma dica para vocês muito legal. Lembra que eu disse para vocês que na hora que você ia dizer o que caracteriza a condição atual e para como eu quero estar, falei para vocês, ó, tem que tomar cuidado no degrau que você vai colocar aqui, de onde você está para onde você quer chegar, para não ser um negócio assim, tipo, inalcançável. Por exemplo, vamos dizer que eu quero emagrecer 20 quilos em um ano. Será que é possível? Pode, é possível. Será que eu aguento para emagrecer 20 quilos em um ano? Mas eu vou emagrecer 20 quilos um ano, eu vou emagrecer 2 quilos por mês. Olha a diferença entre emagrecer 20 quilos em um ano e emagrecer 2 quilos por mês. Porque se eu ficar falando que eu vou emagrecer 20 quilos em um ano, eu chego em novembro e vou descobrir que a meta do ano é emagrecer 20 quilos e eu não emagreci nada. Então, por isso que eu trouxe para vocês um conceito que nós usamos muito aqui nas estratégias, nós usamos aqui nos planos de ação, que é quando você estiver definindo lá isso aqui, que é o que você vai colocar para o próximo ano. O PowerPoint está me dando um baile hoje mesmo, hein? Né? Eu tenho o quê? Eu tenho desejos, objetivos e metas, tá? Que vão estar o quê? Eles vão estar atendendo a 5 critérios. Ah, eu quero fazer isso. Vou colocar uma atividade, uma meta para acontecer no ano que vem. Primeiro, você tem que ter essa meta muito específica. Por exemplo, vamos usar o caso do emagrecimento. Quero emagrecer. Isso é meta específica? Não é. Quero emagrecer no ano que vem. É genérico. Específica. Eu quero emagrecer 20 quilos em 2023. Beleza? É uma meta específica. Ela é alcançável? Eu preciso avaliar se eu consigo realmente isso, né, dentro desse ano. Ela é mensurável? O que é mensurável? Eu preciso ter um critério para poder todo mês saber se eu estou evoluindo. Estou medindo. Por exemplo, 20 quilos? Ela é mensurável? É. Mas ela é mensurável todo mês para ver se eu estou indo no caminho certo? Sim. Então, 20 quilos em um ano, emagrecendo 2 quilos por mês, é uma meta específica e mensurável. Alcançável, não. Então, talvez é melhor colocar 10 quilos em 2023, 10 quilos em 2024, e vou emagrecer 1 quilo por mês e vou trabalhar dentro daquilo que é alcançável por mim. Não adianta querer colocar a coisa o degrau num, mais alto do que eu consigo alcançar, que eu corro o risco de quê? Não alcançar, me frustrar e abandonar aquilo e achar que eu sou incapaz de fazer isso. E toda vez que você disser, exemplo, vou emagrecer 1 quilo por mês, que foi, comemora todo mês aquele estágio conseguido. Comemora aquela conquista naquele mês. O que mais? Em que prazo? Ah, isso é importante. Quando é que essa meta começa, como é que ela se desenvolve e que prazo que eu preciso entregar esse resultado? Comprometimento. Tem prazo, tem tempo para isso acontecer e tem que ter comprometimento em fazer isso daí. E, por último, eu deixei o relevante. O que quer dizer relevante? Por que do relevante? Porque, assim, isso é oportunidade ou é uma possibilidade? O que isso está agregando, como a Denise falou há pouco, aos meus talentos naturais? O que isso está ajudando eu a desenvolver intelectualmente? O que está ajudando isso a me desenvolver os meus talentos naturais?
que isso está contribuindo para o aumento da minha utilidade no mundo que me cerca? O que isso está contribuindo para o meu Ikigai? Porque vocês podem ter certeza, qualquer coisa que a gente faz plano para fazer vai exigir esforço, coragem, determinação. Mas de onde vem a energia? É isso que eu queria colocar para vocês como uma dica mais forte de hoje. De onde vem a energia para poder fazer acontecer o meu plano em ação? De uma razão maior, algo seja relevante para a minha vida, algo que vai me dar realmente condições de eu sair do nível da sobrevivência e chegar no nível da felicidade. Faça suas metas, suas proposições, para que você possa conquistar pelo menos um degrauzinho no nível da felicidade, já saindo do nível da sobrevivência. Mas lembra que para você sair do nível da felicidade para o nível da sobrevivência, você precisa saber quem você é, o que você pode, o que você quer, onde você está, para onde você quer ir. Então, toda a relevância que está dentro do SMART, ela deve estar associada ao quê? Toda a relevância deve estar associada ao propósito, o Ikigai. E você diz, mas Rubens, eu não tenho ainda Ikigai. Eu não tenho isso ainda. Tá bom, se um dia você vier fazer programa com a gente, nós vamos ajudar você a descobrir isso. Você já tem Ikigai, sim, talvez você não saiba ainda qual é. Ele já está grudado com você desde que você nasceu. Um pouquinho mais de profundidade filosófica, foi ele que te deu o merecimento de nascer, você ainda não sabe disso. Tá? Mas, pelo menos se você tiver já recebido esse presente que a Good Talent te deu, de mapeamento do seu perfil comportamental, trabalhar para poder aplicar isso de forma autêntica, ser menos personagem e mais autenticidade, ou seja, se você é ABC, vai lá manifestar o ABC. Se você é ABC, se estiver tentando fingir que é XYZ só para sobreviver, você não vai ser feliz. Então, faça um plano, seja relevante para você migrar da condição que você está hoje de personagem, representando um personagem XYZ, para você começar a caminhar na direção do exercício da autenticidade do teu ABC. E no primeiro nível de autoconhecimento, a Guditaz está dando um presente para você, já para você saber o que é, no primeiro nível de conhecimento, quem é você, e se você já usar esse primeiro nível de autoconhecimento e usar essas dicas que nós estamos dando aqui, você vai conseguir fazer um plano de ação eficaz para 2023. E não esqueça que ele só é plano de ação até o dia 31 de dezembro. No dia 1º de janeiro, ele tem que virar um plano em ação. Tá certo? Então, eu vou um material para vocês, tá? Para poder encaminhar para vocês com o detalhamento disso que eu acabei de falar. Né? E espero que lá na mentoria que eu vou apresentar para vocês também já tragam dúvidas, já vim organizado. Aproveita essa 1 hora, que ela pode ser muito rica para vocês. Já vim organizado com as dúvidas, já vai ter o relatório na mão para você poder ter analisado, querer trazer alguma explicação. Vai lá para a mentoria com o relatório na mão e teu plano para 2023, pelo menos estruturado, para a gente, nessa 1 hora de mentoria, ajudar você naquilo que for possível. Mas você deve estar falando, Rubens, você falou aí do programa, das coisas e como é que isso acontece dentro da Good Talents. Né? Nós aqui na Good Talents temos vários programas, mas os 2 principais que nós temos é o programa de evolução profissional e temos um outro programa que é a jornada de direcionamento profissional, de orientação profissional para jovens talentos, onde nesse programa entra o jovem que está lá no final do ensino, no 2º ano, a gente sugere do ensino médio, para ele vir fazer o programa, e temos esse aqui da evolução profissional, que ela serve para várias coisas. Então, esse programa
Com base no autoconhecimento, o indivíduo vai poder ter um plano para o desenvolvimento profissional, um plano para reposicionamento no mercado, um plano para ele abrir um negócio. Caso ele... O que é que ele está buscando com base no autoconhecimento dentro desse contexto? O que a gente faz aqui, como ponto de partida, é a libertação do indivíduo do legado psicológico. Não adianta colocar uma turbina e descobrir o Ikigai se ele tiver essas âncoras aqui que não deixam ele caminhar. Então, uma das coisas que a gente faz logo no início é ajudar o indivíduo a se libertar dessas sabotadoras, das crenças limitantes. Como é que funciona esse programa? O programa ele funciona, a princípio, são 10 sessões. A gente aqui não costuma não ficar que nem terapia de que o indivíduo fica eternamente fazendo alguma coisa que não tem final. Às vezes chegam pessoas aqui que dizem que estavam no psicólogo há 10 anos, 8 anos, 5 anos. A gente aqui tem meta. Em 2 a 3 meses, o indivíduo tem um plano de ação com base no autoconhecimento. Denise, sua câmera fechou. Não sei se aconteceu algum problema ou se é isso mesmo. Bom, vamos lá. Essas 10 sessões, elas previamente são estabelecidas como uma meta que em 10 sessões semanais, de 2 a 3 meses, a gente chega a esse plano de ação. E nós vamos percorrendo todos esses degraus, sabotadores, diagnóstico de perfil com uma profundidade muito maior de que esse que nós estamos mostrando para vocês agora, linha do tempo, competências, valores, Ikigai, SWOT, estabelecimento de metas, elaboração do plano de ação. Aqui é uma fase 1, o indivíduo sai daqui com plano de ação, que se ele se sentir empoderado em tocar o plano de ação sozinho, ele vai sozinho. Mas se ele precisar de um mentoring para acompanhar ele no plano em ação, nós também podemos oferecer essa oportunidade também. Então, a gente tem aqui a jornada da realização, sempre respeitando o propósito e valores, onde o indivíduo sempre vai ter clareza de quem ele é, do que ele pode, o que ele quer, onde ele está, o caminho, ou seja, a direção aonde ele quer ir, a caminhada, que é o passo a passo para ele poder chegar lá, a consistência, o que ele precisa abrir mão e se disciplinar para poder chegar lá, e a conquista, que é ter muito claro aquilo que ele está buscando, para quê e por quê. O quê, para quê e por quê. Estou buscando isso, sim. Para quê? Por quê? E isso vai dar para ele a energia e a força para ele poder percorrer esta jornada, né? Então, esse é o programa. Vocês vão receber isso daqui. Lá tem no nosso site endereço, e tem aqui a descrição detalhada, tem um vídeo lá com 41 minutos que eu falo nesse vídeo detalhadamente sobre esse programa, tá? Você vai me perguntar, Rubens, e aí, como é que eu faço para poder marcar a mentoria com você? Você vai receber um link que é do Calendly, tá? E lá você vai escolher os dias que vão estar em azulzinho lá e os horários que vão estar disponíveis. E tem algumas perguntinhas que a gente faz previamente e você vai escolher qual é o tipo de mentoria. Vai estar escrita a tua mentoria lá. Você escolhe e você agenda para vir conversar comigo. É 1 hora, mas o que eu sugiro a você é que você venha organizado em função de tudo isso que nós orientamos, com o teu relatório de análise de perfil na mão, e você venha com o teu plano de ação para a gente poder ajudar você nesse sentido. Tá bom? Então, para fechar aqui a nossa conversa, Ricardo, você como já um cliente nosso aqui, parceiro, já nosso amigo, dá para nós um feedback. O que você achou do nosso workshop, Ricardo? Para mim foi muito bom, foi uma revisão, no caso, né, do todo o processo que eu passei, no caso, né, e eu vi que já tem muita coisa nova, né, e
E aí, essa é a importância, né? Eu estou aqui justamente para, assim, a gente aprende uma vez, só que se passar do tempo, a gente acaba esquecendo bastante coisas importantes, né? Então, sempre precisa se reciclar, revisar, muito importante a revisão, né? E, e a parte mais importante, na verdade, do processo que eu passei, isso foi a parte bem inicial, quando foi trabalhado a parte dos sabotadores, né? Então, essas crenças limitantes que a gente tem. Não adianta a gente ter um plano maravilhoso, ideias maravilhosas, e se aquele é algo que a gente não conhece dentro da gente, segura a gente, né? Então, esse processo que vocês fazem do autoconhecimento, de mitigar essas crenças limitantes, esses sabotadores, e não só isso, né? Depois que a gente mitiga e a gente enxerga o que a gente quer, mas o planejamento, no caso, o passo a passo, no caso, que vocês fazer toda essa estrutura, no caso, até a gente pôr em prática. E se precisar, ainda mais acompanhamento durante a prática. Então, eu acho isso fantástico. É um processo, é um desafio. Eu vou falar para todos, não é fácil, a gente precisa de muita determinação, né? Então, não é uma coisa assim mágica, né? Depende muito do nosso esforço. E esse esforço nosso está ali, o professor Rubens, a Denise, para nos acompanhar e para a gente possa ter o nosso resultado, no caso, né? É fantástico. Obrigado, Rubens, Denise. Obrigado, Obrigada, Ricardo. Ricardo. Obrigado. Bom, estamos então encerrando aqui o nosso workshop. Agradecer a todos vocês que prestigiaram com a presença ao vivo. Todos aqueles também estão nesse momento assistindo o workshop gravado. Está aí essa oportunidade da mentoria para vocês, para que vocês aproveitem esse presente da Goodtimes para o ano que vem. E contem para vir aqui e conhecer o que nós temos para oferecer. Invista na sua vida. Hoje, eu fui ao shopping porque eu precisava comprar um celular novo para mim. Meu celular pifou e, como instrumento de trabalho, eu estava precisando comprar urgentemente um celular para mim. Eu comecei a olhar dos valores de celulares que tem hoje, valores dos notebooks novos que tem. Comecei a perceber celular hoje que custa 13, 14 mil reais. Tem notebook hoje que custa 15 mil reais, né? E aí eu cheguei para o vendedor, 2 vendedores que eu conversei assim foram mais empáticos, né? Perguntei para eles, mas as pessoas, é muita gente que compra esse celular de 13 mil, não é pouca gente, não é muita gente que compra ele, mas é objeto de desejo da maioria. E a turma chega aqui no final do ano dizendo o seguinte, ano que vem eu vou trabalhar para ganhar dinheiro para comprar um celular desse para mim, né? E eu comecei a prestar atenção, também agora, aquele celular que tem o flip, que dobra e que custa 6 mil, 8 mil reais, 8 mil reais, aquele celular que dobra o flip, como objeto de desejo das pessoas chegando, olhando aquilo para eles. Pois é, puxa, se a pessoa tem disposição para comprar um celular, tem desejo de comprar um celular de 8 mil reais, mas ele não está com o plano no ano que vem investir para melhorar a condição de vida dele. Ele não tem o dinheiro para comprar os 8 mil reais, mas o celular de 8 mil reais, mas será que ele poderia investir para melhorar no autoconhecimento, melhorar a condição, ter um plano para melhorar a utilidade dele no mundo, para ele ganhar mais, para ele poder se remunerar melhor e ter dinheiro para comprar aquele celular, para poder viajar, para poder fazer tudo que ele tem vontade na vida. A partir de quê? Da utilidade que ele vai dar da vida dele para o mundo, ser valorizado e bem remunerado por isso. Então, escala de valores da gente. Talvez o primeiro passo a ser dado é colocar na escala de valores você como o objeto de atenção sua mais importante. Talvez investir no ano que vem, não no ter, mas investir no ser, para manifestar a autenticidade que você é, para que através dessa autenticidade, sua utilidade aumente, você seja mais valorizado, reconhecido, se tornar um talento desejado pelo mercado, que é a proposta da Goodtimes,
formar talentos para que se tornem desejados pelo mercado. Você pode ter certeza que se você vier aqui fazer um programa conosco, o investimento que você vai fazer para isso é menos que um celular de primeira linha, é menos do que um notebook de primeira linha, muito menos, talvez a metade disso, para que você possa realmente adquirir uma condição nova para a sua vida. E temos prazer em convidar você para visitar nosso site e ver os testemunhos daqueles que já colocaram lá essa mudança que aconteceu na vida deles. Então, dê essa chance para você. Talvez que nem a Roseli trouxe para nós aí o exemplo da vida dela. Pense em você. Pense no legado que você quer deixar para quando você for embora daqui. Pensa na utilidade que você precisa dar para o mundo. Tem muita gente no mundo precisando do seu talento ser manifestado. Tem muita gente precisando que você dê utilidade para aquilo que está dentro de você, porque eles estão precisando de algo que, se você não oferecer, eles nunca terão. E vai ser a partir daí que você vai passar a ser protagonista da sua vida e não apenas um marionete que está sendo conduzido e manipulado por todo esse sistema que está aí. Então, A Roseli colocou protagonista da própria vida e carreira aqui no chat. é isso mesmo, protagonista da própria vida e da carreira. Denise, alguma coisa que você gostaria de falar para encerrar o nosso workshop? Não tem mais nada a acrescentar. Então, Denise, muito obrigado por você estar aqui hoje comigo mais uma vez, me apoiando, me ajudando, me incentivando, também trabalhando para entregarmos aquilo que a gente pode oferecer de melhor qualidade da auditagem para os nossos clientes. Muito obrigado, uma boa noite a vocês. Estamos hoje no dia 19 de dezembro, então feliz Natal, uma passagem de ano novo contente para vocês e que o seu ano seja próspero, principalmente do ponto de vista de você aumentar a sua utilidade com relação a todos que cercam você. Um abraço a todos. Muito obrigado.